tomado em 1590. Tá bom? Eles ensinaram que o anticristo seria um único indivíduo e reconstruiria o templo de Jerusalém. Olha, os pensamentos são os mesmos. 1590, ou seja, até antes de 1590, não existia esse pensamento majoritário, tá, da igreja como futurista. Não existia um entendimento futurista. Não está baseado nos apóstolos, não está baseado em Cristo Jesus. Apocalipse 1,19 não é fundamento futurista. Fundamento futurista é criado por dois jesuítas católicos e os protestantes alucinados tendem a combater o preterismo, dizendo, né, que é uma teoria católica romana, tá bom? Querendo desprestigiar o preterismo, usando por base esse tipo de ideia, uma vez que ele defende também uma teoria completamente futurista. Futurista jesuíta, católica romana também. Ensinando que o anticristo seria um único indivíduo que reconstruiria o templo de Jerusalém, né? Iria abolir a religião cristã mais na frente, negaria a Cristo, seria recebido pelos judeus, o tal anticristo, né? Fingiria ser o próprio Deus, conquistaria esse tal anticristo o mundo. Tudo neste breve espaço de tempo de 3 anos e meio. Olha só, meu irmão, minha irmã. Não é a mesma coisa que vemos em nossos dias na teoria futurista defendida pela tradição. A mesma coisa. Então, por incrível que pareça, essa é a definição escatológica majoritária dos cristãos hoje, oriundos da tradição, né? Então, eles apregoam esse tipo de... Eles fazem uma observação escatológica fundamentado nos jesuítas, que não eram bíblica, apontando para acontecimentos futuros. Tudo já aconteceu em 70. Tá bom? Então temos aí 5 séculos que a igreja tradicional, seja ela católica romana como protestante, defendendo a teoria dos jesuítas Ribeira e Bellarmino. Essa é a realidade. Não é de Cristo Jesus nem dos apóstolos. Essa é a realidade, tá bom? Essa é a realidade. Então, quando você se posicionar como futurista, saiba tão somente que você está defendendo uma teoria criada pelos jesuítas Ribeira e Bellarmino. Tá bom? Historicamente falando, é isso. Não tem nada a ver com o Apocalipse 1,19. A gente vai destrinchar esse texto mais na frente. Tá bom? Então, olha só. Para quem gosta de dizer que o preterismo é uma teoria católica romana, por questões de intolerância religiosa, vá dormir com essa. Tá bom? Vá dormir pensando nisso. Não se esquece de deixar o teu like, hein? Muito importante para que a gente possa chegar essa informação a muita gente. A origem do futurismo escatológico na história da igreja. Mais uma informação histórica importante na tua qualificação como um preterista. Uma vez que você estiver dentro de um impasse teológico, você apresentar as questões futuristas que realmente não tem base nas escrituras, é uma definição criada por dois jesuítas que não tem base bíblica, apenas uma percepção pessoal das questões escatológicas do fim. Ele pontuando para frente, para o que aconteceria, quando que na verdade já aconteceu tudo no primeiro século da era cristã. Então, observe que coisa. O futurismo nunca foi um ensino de Jesus ou dos apóstolos. Só veio a existir a partir da Contra-Reforma do século XVI. Isso é um fato. Tá bom? Isso é um fato. E essa questão de Apocalipse 1,19, abençoado? Pois bem, Jesus, ele aparece para João, tratando das questões do fim, e pontua, né? Dizendo a ele assim: escreve, pois, estas coisas, João. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, as coisas que João tinha visto. Aquele intento ali, na sua presença, ele apresentando-se de forma glorificada, gloriosa diante de João. O Senhor aparecendo, determinando as questões que seriam levadas para as 7 igrejas, 7 castiçais. Começa a falar com João: escreve, pois, as coisas que viste, João, as coisas que são, as coisas que
estavam acontecendo naquele momento em que João recebera as visões, estava recebendo as visões, João estava escrevendo as coisas que estavam sendo narradas por Cristo até então, tá bom? Dentro da história do primeiro século, e as coisas que acontecerão, que hão de acontecer depois destas, daquelas que João estava escrevendo. As coisas que hão de acontecer depois destas aconteceriam no tempo das 7 igrejas da Ásia Menor, ou 2000 anos depois, uma vez que ele disse as coisas que ainda hão de acontecer. E as que hão de acontecer depois destas. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Jesus está tratando com o apóstolo João as questões do fim para um tempo específico. Então, eu não posso observar esse verso aqui sem levar em conta o contexto histórico, os destinatários, as 7 igrejas da Ásia Menor. Se eles receberam essas informações, as coisas que aconteceriam depois destas era que estava se vivenciando quando eles receberam as cartas, as coisas que sucederiam mais na frente, uma vez que Apocalipse foi escrito entre 64 e 68, 2 anos depois, todas as coisas sucederiam. Era um futuro breve para eles, não um futuro de 2000 anos, porque eles estariam ainda em vida quando as coisas sucederiam. Não tem como receber informações a respeito de algo, do fim, e eu deveria me organizar como um cristão. Aí você vai ver as cartas quando chegam às igrejas, como é tratado com as igrejas, pedindo que elas estivessem firmes, que elas se preparassem para o encontro do noivo. Qual é o intento dessas igrejas se organizarem para o grande momento do fim, se elas não veriam, só seria desde 2000 anos depois? Não tem fundamento usar esse verso aqui como sustentação ao futurismo, dizendo que o futurismo tem base nas escrituras. Olha aqui, as coisas que em breve devem acontecer depois destas. Não, depois destas o quê? Depois daquelas que estavam sendo vivenciadas na igreja. Naquele tempo, os irmãos ali recebendo as informações das cartas, e olha, em breve acontecerá isso. Em breve, tão em breve, meu irmão, minha irmã. A coisa é tão séria, tão absurda, a forma que a tradição trata dessas questões, que eles não levam em conta o contexto, né? Pegam um texto isolado e dão uma ideia sem fundamento. Por exemplo, no versículo 3, diz o quê? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? Próximo. Próximo de quem? Das 7 igrejas da Ásia Menor que receberiam essas informações. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Não tem nada a ver com a gente hoje. Não posso ler essas profecias achando que o próximo é o próximo de hoje. Não, é o próximo deles. Pois o tempo está próximo, próximo deles. Tá bom? Próximo deles. Não o nosso próximo. Você vai ver aqui no versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor. Tá bom? Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, o que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, esse livro tem um destinatários. São as 7 igrejas, tá bom? Da Ásia Menor. Eles receberam. Bem-aventurados aqueles que leem. Eles leram, tá? Eles ouviram as palavras da profecia e guardaram as coisas que nela estavam escritas, pois o tempo está próximo. Se eles foram o primeiro destinatário dessa carta, como é que eles guardaram as profecias que nelas estavam escritas se eles não estão mais aqui? Guardaram como? Tem que estar presente, na verdade, para que as coisas pudessem suceder de acordo com o que estava escrito. Tá bom? Escrito. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 22, no versículo 10, lá no último capítulo agora, para a gente encerrar com chave de ouro, diz o quê? Disse-me ainda, João dizendo ainda a João, Jesus dizendo ainda a João, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, João, não seles. Por quê? Porque o tempo está próximo. Próximo. Preste atenção, no dia de Daniel, quando Daniel recebeu as mesmas revelações, Daniel
estava distante dos dias de Daniel para se cumprir, é tanto que o Senhor pede que o livro fosse selado. Daniel sele o livro, tá bom? O livro seria selado, porque o fim não seria naquele instante. Ele dormiria no Senhor, para que no tempo exato ele pudesse receber a sua herança. Ele ressuscitaria e receberia a sua herança daquilo que foi tratado nas profecias. Tá bom? Então, 500 anos depois, é trazido para João as mesmas revelações que foi trazido a Daniel, e no tempo de 500 anos não se cumpriu. Por isso que ele dormiu no Senhor. Se fosse para se cumprir no seu tempo, ele não dormiria, porque se cumpriria em breve. E não está dizendo Daniel que seria em breve, perfeito? Não seria em breve. Mas a João diz que é em breve, o tempo está próximo. É por isso que em João não seles as palavras da profecia deste livro. Não seles, como foi selado no dia de Daniel.